Ok, então começando a nossa apresentação, eu vou dar uma breve descrição, né, de como funciona o Bag of Features e Colors, que ele é um algoritmo de extração, ele é uma técnica, né, de extração de atributos baseadas no Surf, desculpa, e que utiliza cores na sua composição, na sua descrição das imagens, né. Aqui está o que nós vamos ver na apresentação, uma breve introdução. Eu vou dar uma passada por cima, né, do Surf, mostrando que nós realmente temos que entender sobre ele para utilizar o Bag of Features e Colors. Um pouco sobre o próprio Bag of Features e Colors e depois tem as referências para caso alguém queira fazer um estudo mais aperfeiçoado, né, mais aprofundado. Bom, o Bag of Features e Colors, ele utiliza como descrição, né, das características da imagem o Surf, né, que foi feito pelo Ebert e mais alguns autores em 2008, na qual ele detecta os principais pontos que realmente interessam numa imagem, os pontos mais interessantes, são os pontos de interesse, também chamados de key points. E só que o Surf ele ainda não, ele trabalha apenas com imagens em tons de cinza, então as cores são perdidas. Então, através do Color Moments, né, do framework Color Moments, que é um conjunto de passos que você utiliza para inserir algumas informações a mais na descrição da imagem, como cores no caso. Foi feito pelo Stricker, né, e mais alguns autores em 95. Bom, eu vou falar um pouco do Surf agora. O Surf ele é baseado no SIFT, né, que ele foi feito pelo Lowe. Ele foi estudado, né, em 2004 foi apresentado ao meio acadêmico. E entendendo o Surf, já entende o SIFT, que o Surf, na verdade, ele é uma extensão do SIFT, né, um pouco melhorado no desempenho e algumas outras características. E ele tem como principal objetivo encontrar os pontos de interesse na imagem, né. Bom, esse ponto de interesse, eles nada mais são do que as principais partes da imagem que realmente interessa. Por exemplo, nós temos aqui um peixe, né? E esse peixe ele tem uma pedra, por exemplo, atrás dele. Essa pedra, ela, assim, na maior parte de sua extensão, ela possui cores, né, semelhantes. Então, a cor dessa parte da pedra é semelhante a essa. Então, não tem muito sentido você descrever toda essa parte da imagem, porque elas possuem basicamente as mesmas informações, são informações muito semelhantes. Mas se você observar a pedra em relação ao peixe, você vê que o peixe ele tem um tom mais azulado. Se fosse em escala de cinza, ele seria um pouco mais claro do que a pedra. Então, se você pegar a variação do tom de cinza que há, começando do ponto de partida da pedra e, por exemplo, no ponto de chegada do peixe, você observa que há uma diferença de cores, né, como o surf utiliza tom de cinza, há uma diferença na escala de cinza. Então, de uma escala mais escura para mais clara. Então, isso é interessante, porque você detecta as bordas, inclusive, por exemplo, aqui você sabe que o peixe, né, devido a essa borda, essa transição de cores, você consegue saber que há uma variação que isso pode determinar uma borda ou algum sentido. Por exemplo, aqui na faixa preta do peixe, se você colocar você pode perceber que tem uma variação do preto para essa cor mais clara. Então aqui pode ser uma borda, pode ser essa variação de cor é interessante para você tentar descrever essa imagem. E essa descrição, né, é feita através dos key points, que aqui é um exemplo dos key points que o Surf gera. Como pode se observar aqui, nós temos key points, né, por exemplo, esses círculos, né, esses pontos vermelhos, esses pontos azuis, eles definem onde é o centro do key point, e nós temos essas linhas amarelas que elas definem a direção para onde há a variação de cor. Então, como eu disse anteriormente, por exemplo, um key point começando aqui na pedra, como pode ser observado, ele tem uma variação de cor em relação ao peixe, ou seja, a direção, se você começando a região, né, do key point da pedra e passando para o peixe, indo na direção do peixe, que está sendo, essa direção está explícita através dessa linha amarela,
observe que nessa direção há uma variação de cor. Então, esse pode ser, isso é, né, um ponto interessante na imagem. Observe que no meio da pedra, onde não há variação de cor, o surf não detecta ponto de interesse, porque realmente ali as informações são muito parecidas, então não faz diferença você obter informações daqui, porque elas são basicamente as mesmas, só importam as bordas, aqui onde a transição de cores, né, de valores dessas cores, dessas escalas de cinza, então você consegue definir como ali sendo uma região de interesse. Né? Pode ser uma região de realmente muito interesse que apresente melhores características da imagem. Bom, o que são então esses key points? Né? Esses pontos de interesse, então, eles são regiões, na verdade, eles não são um ponto propriamente dito, eles são uma região onde há essa variação. Essa variação de cores é baseada nas cores dos pixels vizinhos. Então ele tem uma certa região, né, do key point aqui, então ele olha nessa, aqui é o centro do key point, então ele olha nessa região e ele verifica que, bom, nessa região vizinha aqui, ó, ele tinha certos valores em tons de cinza e depois ele passou a ter outros mais altos ou mais baixos. Então, isso significa que é uma queda ou uma diminuição desses valores. Então, ali é uma região onde essa variação pode ser interessante, né? No caso, que descreve melhor a imagem justamente por ter essa variação e não ser apenas uma cor uniforme, uma cor comum, sem alguma alteração realmente importante. Precisa ter realmente uma alteração que você possa observar e ver que há uma diferença de cores, então ali é um ponto realmente interessante. E bom, esses pontos, eles também são invariantes à escala. Essa é uma característica legal do surf, que é justamente, porque essa imagem, por exemplo, ela tem esse determinado tamanho, então o key point foi encontrado aqui, esse ponto de interesse foi encontrado aqui, utilizando essa imagem. Mas se, por exemplo, nós tivéssemos tirado uma outra foto instantes depois dessa mesma foto ter sido tirada, o peixe está em outro ângulo, a imagem você pode ter distanciado, a câmera então pode ter outros, podem variar, né, o tamanho da imagem. Então esse key point, ele tem que, o surf, ele justamente, ele aumenta e diminui essa área do key point a ponto de poder prever as escalas que esse ponto pode ter. Então ele aumenta, né, essa imagem e diminui ela utilizando convolução e octetos, né, para você conseguir achar esses intervalos. Você pode, sei lá, dobrar esse tamanho da escala, mas os octetos você consegue intervalos menores ainda do que a dobra. E então, caso tenha uma imagem maior ou menor, você também consiga encontrar esse key point. Né? Ok. Bom, a partir daí, esses key points, eles são descritos através do surf. Como esses key points são descritos? O que é uma descrição? É justamente os valores, né, um conjunto de valores que define o key point. Bom, esse conjunto de valores que define o key point, eu estou ilustrando nessa imagem aqui. Essa figura, né, ela representa uma região do key point. Ou seja, ela é justamente a região, por exemplo, tome esse key point aqui como exemplo, ele é a região em volta desse key point. É um conjunto de pixels desses key points. Então, essa é a direção principal do key point, que é dada com essa linha amarela. Então, aquela seta indica a direção, né, dessa linha amarela para onde há variação de cor. E essa seta principal, ela é tomada como base, né, para você pegar toda a outra região e também achar para que direção a variação de cor há na região do key point. Então aqui, por exemplo, foram divididos em 16 quadrados a área do key point, né, aqui sendo o centro do key point, e cada quadrado desse possui um conjunto de valores, né, possui os pixels, que eles definem a orientação dessa variação de cor baseado não mais na imagem inteira. Como pode ser visto aqui, essa orientação é baseada na imagem inteira. Já a orientação dessa figura aqui, de cada quadrado desse, é com base na orientação do key point, ou seja, dessa seta, não mais da imagem inteira. Então, através disso, dado que as informações da direção aqui dos quadrados, né, são baseados na direção do key point, então ele fica invariável a rotação, porque essa seta ela pode ir para qualquer lado, que as variações vão ser sempre
como elas são em função da direção do keypoint, elas vão também acompanhar a direção do keypoint, isso tornando o surf também, ele não é sugestivo à rotação, então você pode rotacionar a imagem que os keypoints também vão ser encontrados da mesma forma, com os valores semelhantes, como se eles estivessem independente da rotação. Então o surf ele é independente de rotação, independente também de escala, né? A partir daí, para cada região dessa, cada quadradinho desse menor, né, dos quatro, você toma como orientação, tomando como orientação a seta principal, você tem os valores dele, que dá a orientação no eixo X e no eixo Y. Por exemplo, esse quadrado aqui, que contém alguns pixels, enfim, ele possui uma variação maior no eixo X, como vocês podem ver aqui. Então, o valor de X dele vai variar mais do que o valor de Y. Esse daqui ele varia mais para o X do que para o Y também. Enquanto esse daqui ele varia para ambos. Esses valores, então, eles são somados justamente para descrever esse key point. Ou seja, eles são somados os valores do eixo X, são somados os valores do eixo Y e são somados o módulo do eixo X e do eixo Y, ou seja, independente de sinal. Assim, para cada quadrado desse, nós teremos um vetorzinho, né, um conjunto de 4 atributos resultante dessas somas. São 16 quadrados, então nós temos 64 valores que descrevem esse key point. Então, cada key point possui um vetor de 64 posições, né, constituído dos valores, da soma dos valores dos eixos, que definem esse key point, que tornam ele o mais único, por assim dizer, né. Bom, tendo esses key points, qual é o próximo passo? Antes disso, o surf, como eu disse, ele trabalha apenas com imagem em escala de tom de cinza. Como ele trabalha apenas com escala de tom de cinza, toda a informação de cor é perdida. Então, as cores realmente não fazem diferença na detecção, né, na descrição da imagem, quando utilizado somente o surf. Aí então que entra o Bag of Features in Colors. Ele, para cada key point da imagem, né, para cada ponto desse em cor azul ou em cor vermelha, pega-se uma área do centro do key point, pega uma área de 5 por 5 em volta dele. É uma matriz de cada pixel, né, baseado no ponto central dele. Como nós temos essa área, suponha que seja essa área, o Bag of Features and Colors ele utiliza os color moments para definir as informações de cores dessa imagem. O que é o color moment? No Bag of Features and Colors, ele utiliza apenas o primeiro momento que ele define, né? Que é justamente... me perdi no slide. Que é justamente a média dos valores de cada canal da área de 5 por 5. A média e a variância. Então, o que nós temos aqui? Para esse key point, por exemplo, nós temos uma área de 5 por 5, e então nós pegamos para cada canal de cor, essa imagem, por exemplo, é no espaço de cores RGB. Então nós pegamos a média dos valores do red, do G e do B, né, do vermelho, e fazemos a média dos valores do vermelho, do azul e do verde, e também a variância. Assim, para cada key point desses, nós teremos outro conjunto de valores apenas relevantes à cor, ou seja, nós teremos a média do vermelho, do azul e do verde, e a variância do vermelho, do azul e do verde. Ou seja, nós não teremos apenas aquele vetor de 64 posições do surf. Por quê? Porque nós teremos o vetor de 64 posições do surf e nós adicionamos a informação de cor nesse vetor, ou seja, mais 6 posições, que é a variância do R, do G e do B, e a média do R, do G e do B. Ou seja, nós teremos agora um vetor que descreve cada key point em 70 posições. A descrição do key point, mais a descrição de cor gerada pelo Bag of Features and Colors, né? Bom, a partir daqui, nós temos vários key points, né, por imagens. Mas, utilizando assim, as técnicas, né, que nós temos para classificar imagens, que o objetivo, né, é justamente classificar as imagens, a maioria dos classificadores, né, como árvore de decisão, aprendizado por regras, KNN, Support Vector Machine,
eles têm que ter a mesma quantidade de atributos para eles poderem ser comparados, né? Para saber se eles são parecidos ou não. Mas isso gera um problema, porque para cada imagem, nós não temos o mesmo número de keypoints. O surf, nós não controlamos a quantidade de keypoints gerados pelo surf, né? Isso ele define, ele acha os pontos. Senão, nós definimos, sei lá, 20 keypoints por imagem, então poderíamos estar deixando keypoints, considerando keypoints que, na verdade, não eram tão relevantes quanto os que nós deixamos de fora. Então, a quantidade de keypoints por imagens varia. Mas então, para cada imagem, nós temos, para uma imagem X, nós temos N keypoints, para uma imagem Y, nós temos M keypoints. Mas nós temos que deixar isso de um jeito que cada imagem tenha o mesmo número de atributos para então nós podemos classificá-los. E como nós fazemos isso, então? Bom, esse método que é utilizado, então, o Bag of Features utiliza o Bag of Features, né, que foi feito pelo Civic, foi publicado esse artigo em 2007, que ele gera, ele padroniza, por assim dizer, os atributos, de forma que cada imagem possui uma mesma quantidade de atributos, né? É baseado no Bag of Words, que o Bag of Words, para quem conhece, ele é utilizado na maioria das vezes em mineração de texto, que ele conta a quantidade de palavras por documento. Aqui, no caso, nós contamos a quantidade de palavras visuais, eu vou definir melhor, de cada imagem. E como nós fazemos isso? Bom, aqui está um exemplo do Bag of Features, né? Como vocês podem ver, nós temos várias imagens, né, aqui, com diferentes números de keypoints. Cada círculo desse é correspondente a um keypoint. E esses keypoints, eles estão representados aqui no espaço. Então, nós utilizando o K-means, que é um algoritmo de clusterização, nós encontramos, você dá o valor de K, né, para o K-means, então ele define K clusters que agrupam melhores esses keypoints. Então, aqui no caso, nós utilizamos K4. Então, serão gerados 4 clusters, né, que agrupam esses keypoints que foram definidos aqui no espaço. Então, nós temos o cluster 1, W1, W2, W3, W4. Então, esses clusters, eles definem uma região em volta deles na qual os keypoints pertencem. Então, o que acontece? Por exemplo, no W1, nós temos esses keypoints que pertencem a ele, né, ao W2 esse, ao W3 esse, ao W4 esse. Então, esses keypoints que pertencem a ele, esse ponto, né, em verde, que é o cluster, ele é obtido através da média, né, dos valores desses keypoints. Então, como os keypoints têm 70 posições, o cluster, né, que representa o exemplo, por assim dizer, a amostra que representa toda essa quantidade de keypoints, é o cluster, né, que é o W2, que ele contém a média de todos os valores de cada posição dos keypoints. Então, por exemplo, a posição 1 do cluster, né, do W2, por exemplo, aqui, ela contém a média de todas as posições 1, né, de todas as posições 1 dos keypoints que pertencem a ele. Então, dado uma nova imagem, por exemplo, como essa daqui, ela possui os keypoints, que variam, né, não são os mesmos dessas imagens. Então, nós temos, por exemplo, que esse keypoint, quando representado no espaço, ele pertence à área do cluster, né, do cluster W4, ou seja, ele pertence ao cluster, à região do cluster W4. Esse outro keypoint pertence ao cluster W2. Essa imagem, por exemplo, aqui, né, por meio ilustrativo, ela não tem nenhum keypoint que pertence à região do cluster W1 e nem do W3. Então, o que acontece? Bom, nós temos 4 clusters, nós temos todos os keypoints, né, espalhados nesse espaço, que pertence a um dos clusters, né, um dos 4 clusters. Então, nós contamos igual o Bag of Words. No Bag of Words, nós contamos as palavras, mas aqui nós contamos os keypoints que pertencem a um determinado cluster. Ou seja, nós temos aqui, então, um histograma que... Qual é o tamanho desse histograma? É o tamanho K. No caso, nós utilizamos K4, né? Ele tem um tamanho K. Ele tem um tamanho 4. Então, o que acontece? Por exemplo, no cluster 1 aqui, nós temos um keypoint dessa imagem aqui que pertence ao cluster 1. Então, nós incrementamos, né, o valor do cluster 1 em um ponto. Por exemplo, o W2, ele tem aqui 6 keypoints dessa imagem que pertencem ao W2. Então, o W2 nós temos que contém o valor 2. O W3 contém um keypoint e o W4 contém 3 keypoints. Então, o que acontece? Para cada imagem, quais são a quantidade de atributos de cada imagem? É a quantidade K.
do caminho. Ou seja, nós definimos nesse exemplo k igual a 4, então é 4. E os valores desses atributos é a quantidade de keypoints que pertence ao cluster. Então, a descrição dessa imagem aqui são 4 atributos, né, que são os 4 clusters, e onde os valores dela é a quantidade de ocorrência de keypoints da imagem no cluster. Ou seja, essa imagem aqui ela teria como descrição dela, né, um atributo do atributo 1, né, do cluster 1 sendo 1, do atributo 2, 6, do atributo 3, 1, do atributo 4, 3. Isso é o que descreve a imagem. Então, nós podemos utilizar, depois de todas as imagens passadas por esse processo, né, de todas as imagens padronizadas, por assim dizer, nós podemos, então, classificar essas imagens, né, utilizar para aprendizagem, depois classificar novas imagens, utilizando os classificadores, né, árvore de decisão, SMO, KNN, pois eles terão o mesmo número de atributos, né, e estarão descritos, né, dessa forma, utilizando as informações geradas pelo surf, né, dos keypoints, juntamente com a cor, e depois padronizados através do bag of features. Isso define exatamente a técnica, né, bag of features and colors, né, que ela descreve, né, as imagens. Então você pode classificar elas utilizando não só as informações do surf, dos keypoints do surf, mas também as informações relativas a cores. Aqui estão as referências, né, para caso alguém queira dar uma olhada a respeito do color moment, surf, enfim, do que foi citado aqui na nossa apresentação. E praticamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, estou aberto. Legal. Legal, Wellington. Parabéns. Muito boa a explicação. Bom. Wellington, me diz o seguinte. Esse tamanho desse 5x5, tamanho da região, como é que isso foi escolhido? Você lembra como é que o autor... Isso não daria para... Não seria um parâmetro isso aí, esse 5x5? Não poderia ser menor ou maior, dependendo do conjunto de imagens que a gente vai adotar? O que você acha sobre isso? Então, no artigo, né, ele citou que ele apenas pegou essa região, ele não falou nada a respeito de que fez algum tipo de experimento, ou que ele pegou a região de 10 por 10, enfim. Ele utilizou esse tipo de... Foi apenas citado, né, que ele utilizou essa quantidade. Mas acredito que talvez se aumentar, né, fazer um estudo mais aprofundado, acredito que pode ser que melhore, aumentando a área em si, né. É porque ele gerou bastante também o que ele definiu bastante no artigo foi em relação ao desempenho, né, porque ele escolheu exatamente o bag of features and colors por ser rápido, por diminuir o espaço de comparações, né. Então, acredito que ele tenha escolhido essa área de 5x5 mesmo por um aspecto apenas do autor mesmo. Não houve um estudo a ponto de falar qual é. E você sabe se ele pegou essa área, ele calcula essa área de 5x5 na imagem original, ou ele usa aquela pirâmide do surf? Porque aquela região que o surf pega para definir, ela é relativa à escala, né? A escala, sim. Aquela região, na verdade, ela é variável em relação à imagem original. Depende Sim. de qual ponto lá na pirâmide ele conseguiu detectar o ponto. Sim. No caso da cor, na implementação que você fez, ele pega... Ele vai variar. É 5x5, mas considerando a pirâmide, esse 5x5, se for uma imagem reduzida da original, né, equivale a 15x15, 20x20. Quer dizer, ele acompanha a escala na pirâmide. Entende? Sim. Entendi. Na implementação que ele falou, ele apenas pegou da imagem, que deu a entender pelo artigo, foi justamente da imagem original. Por mais que o surf ele varia de acordo com a escala, né? Na implementação que eu fiz, e acredito que o Júnior tenha feito também, não sei, eu peguei da imagem original mesmo, porque eu imaginei no seguinte atributo: por mais que, se você sobe na escala, as cores continuam as mesmas, se você desce na escala, talvez possa ser que perca alguma cor, né, por você estar diminuindo a área que o surf está aplicando, né,
o fato da escala ser menor, menor a quantidade de pixels. Mas eu acho que pegando pela imagem original, há uma garantia de que as cores sejam apropriadas de acordo com aquele keypoint. Então, por mais que você pegue do centroide do keypoint, aquelas cores se pegado pela base do keypoint na imagem original, as cores serão preservadas. Essa foi a ideia que eu utilizei no caso da implementação. Eu não sei se o Júnior deve ter seguido essa mesma ideia. Acredito que sim. Mas não é algo que eu acho que dá para determinar assim, porque o próprio ponto de interesse pode ser que ele só surja quando você afasta, né, quando a imagem, você está num close muito grande da imagem, ou eles já surgem em momentos diferentes. Então pode ser que aquela mudança de tom lá, ela só é significativa quando você olha de longe. Quando você olha de perto, você praticamente está na mesma área, ou vice-versa. Desculpa Então, interromper. Diga aí, Júnior. Desculpa interromper os dois. A questão, professor, de pegar esses valores é na imagem mesmo, na imagem original. Tanto que o autor lá, ele cita, né, que ele cita os 64 valores que você pega de cada descritor, mais os 6 valores que você retira através do column-ohms. Então, teoricamente, o valor final que ele fala mesmo é em cima da imagem original, e não na escala. Porque o keypoint em si, né, assim, eu entendi o ponto de vista que o senhor disse. Mas que os 64 pontos do surf, eles não correspondem sempre à imagem original. Sim. Pode ser 64 pontos, na verdade, que estão pegando uma região que pode ser a imagem inteira, quase. Pode ser que na imagem inteira isso aí corresponda a, sei lá, 2.000 pixels. Não só aquela regiãozinha que ele calcula 16 por 16 ali. Aquela região, ela varia porque ela acompanha justamente porque, na verdade, o surf é como se ele trabalhasse com várias imagens. Ele faz isso implicitamente, mas é como se ele não tivesse só a sua imagem. Ele vai dando zoom, zoom, zoom. Aí no final lá ele chega lá com, sei lá, 10 imagens. Que é a mesma imagem em diferentes escalas. E aí ele vai pegar na hora de calcular aquela região, né, a imagem, não a original, mas a imagem na qual ele detectou o ponto de interesse. Quer dizer, a escala na qual ele detectou o ponto de interesse. Então ele mantém uma coerência com isso, senão ficaria esquisito. Ele acha o ponto de interesse lá numa imagem de 4.000 por 4.000 e usa uma regiãozinha de 5 por 5. Aí você pega uma imagem agora de 16 por 16 e usa uma região de 5 por 5 também. Quer dizer, são coisas bem diferentes que você está pegando. Faz sentido. É que pelo artigo mesmo ele pegou como base no centro do ponto, né? Ele encontrou o ponto para você pegar a área. É o que deu a entender pelo artigo. Essa questão que o senhor levantou, acho que é muito interessante avaliar isso. Mas pelo artigo ele não deixou claro mesmo, ele não falou. Nós utilizamos a 5 por 5 de acordo com a escala. Ele apenas falou, nós pegamos a região de 5 por 5 em torno do key point. Então, do centroide do key point, entendeu? Ele pegou, mas isso não quer dizer que... Não, agora que o senhor falou, exatamente. Se esse key point pega a imagem inteira, realmente não está fazendo sentido, porque você vai perder a informação de cor do centro dele, não quer dizer em relação ao outro, né? Então, não quer dizer em relação a todo o key point. Você vai estar pegando uma amostra talvez errada. Faz sentido. Acho que é isso que tem que ver. Dar uma olhada na implementação dele, se ele pega... Eu acho que... Eu não sei, mas o mais provável é que ele pegue na escala do key point. Quer dizer, ele não vai pegar a região de 5 por 5 na imagem original. Ele vai pegar uma região de 5 por 5 na imagem cuja escala é compatível com a escala em que ele achou o ponto de interesse. Entendeu? Uma questão beleza. Mais pra... Alguém mais aí tem pergunta? Pode? Posso então, Emerson, também? Opa, fica à vontade aí, Paulo. Bem-vindo aí. Obrigado. E parabéns ao Wellington pela apresentação. Wellington, é a primeira vez, na verdade, que eu ouço falar desses algoritmos. Então, as minhas dúvidas vão ser bem básicas, mas é para começar a entender. Quando você pode voltar lá na figura do peixinho, com os key points? Só um minuto. Porque eu tive um pouco da dúvida do Emerson também. Eu tinha, quando você explicou, pensado, acredito que esse raio, né, que ele em torno do key point não poderia ser fixo, né? Porque você tem, por exemplo, você não tem pontos de interesse
toda essa área superior da pedra, e só próximo da transição, né? E é lógico que para isso ele teria que ter discriminar melhor essa região do que só usando 5x5, né? Senão detectaria variações em outros trechos. Achei assim, o número de key points é limitado aí. Poderia ter muito mais se você considerar só a área de 5x5. Sim. Aí, assim, primeira dúvida é bem básica mesmo, né? Você até comentou que existem pontos azuis e pontos vermelhos. Eu achei que é de claro para escuro, mas eu não tenho certeza. O que quer dizer essa... É apenas a coloração em si, né? Dele, na a verdade, direção. Eu acho que eu talvez não sei muito bem. Tem relação com a direção. Ele detecta isso aí. Eu tinha ficado com a impressão de que o vermelho vai do escuro pro claro e o azul o contrário, mas não faço a menor ideia. Na verdade, tem alguns aqui, né, que tá vindo ainda do claro pro escuro, como esses dois aqui, né? Aqui é mais claro do que aqui. Então tem do claro pro escuro também. Não, isso aí está relacionado com... Quando ele faz a detecção disso, ele usa essa pirâmide, ele acaba fazendo uma detecção em 3 dimensões. Então essa direção aí, umas estão saindo da tela, outras entrando. Como ele não consegue representar essa terceira dimensão nesse risco, ele usa esse azul e esse vermelho aí para dar de alguma forma essa informação 3D que tem. O algoritmo ele usa aquela pirâmide, ele acaba tendo uma pirâmide de imagens, né? Então é como se tivesse uma imagem empilhada em cima da outra. Se você tem a informação espacial, lateral, e você tem a informação da pirâmide de cima e da de baixo. Entendi. E aí esse vetorzinho ele é tridimensional. E aí para representar a terceira dimensão ele usa uma cor. Ele usa isso. Tá entrando no plano e outro tá saindo. Agora eu não sei dizer qual que tá entrando e qual tá saindo. Tá, tudo bem, mas é essa a explicação. Isso. Entendi. Ok.